Paulo Cardoso vai iniciar a palestra com vocês. Professor Paulo, seja bem-vindo. Paulo é bacharel de Comunicação Social, Psicologia pela Universidade FUMEC, pós-graduado em Gestão Estratégica, especialista em Psicologia Clínica. Coisa difícil aqui. É coach especializado na SBWC. Já atuou em empresas de grande porte, com profissionais de gestão de pessoas e diversos subsistemas, além de psicólogo clínico, consultoria de desenvolvimento humano. Não é tão novo assim, mas também não é velho, né? Então tenho certeza que ele está na medida aí para abrir a nossa palestra. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu achei muito interessante o que ele colocou aqui, só para pegar um gancho na questão da visão, né, da proposta de nova visão. E muitas vezes a gente procura a questão da inovação, né? Mas muitas vezes a inovação está na essência, que aí é o que diferencia. Muitas vezes a gente esquece da essência. Para falar de inovação, e a gente começa a procurar novas alternativas, novas propostas, e esquecemos da nossa essência, principalmente como RH. Acredito que hoje eu estou falando aqui para líderes e para gestores, para profissionais do RH, e eu não tenho dúvida que a nossa essência são as pessoas. Então, eu vou começar... Acho que não está funcionando aqui. Olha aí, André. Agora deu. Eu vou começar fazendo um convite para vocês aqui. Meu convite é o seguinte. Já ouviram falar da metáfora da xícara? Quem já ouviu? Levanta a mão, por favor, só para ver. É bem conhecida, né? Então, a Alessandra, então... Então, assim, a metáfora da xícara é a seguinte. Não cabe nada se sua xícara estiver cheia. Como é que você vai servir café se sua xícara está cheia ou um chá, né? Não vai caber. A minha proposta, meu convite é esse. É todo mundo esvaziar um pouquinho da xícara. Sabe por quê? Porque todo mundo, qualquer um que está aqui dentro, poderia estar aqui no meu lugar. Qualquer um de vocês poderia estar aqui ensinando alguma coisa para alguém. E eu não tenho dúvida disso. Só que eu tive o prazer de ser convidado e estar aqui para falar para vocês hoje. Mas eu não tenho dúvida que tem gente aqui que sabe muito sobre muita coisa e não vou comparar quem sabe mais porque isso não existe. Mas qualquer um de vocês poderia estar aqui falando hoje. E eu poderia estar aí ouvindo com o maior prazer também. Então o meu convite para vocês é esse. Vamos esvaziar um pouquinho da nossa xícara porque eu vou despejar um pouquinho do meu conteúdo, da minha vivência para vocês aqui. Combinado? Então eu vou começar contando um caso para vocês. Eu vou colocar uma criança aqui na foto, no painel, porque uma criança chama a atenção de todo mundo, né? Criança e bichinho chama a atenção. Então todo mundo já olha, já fica, oh, que bonitinho. Então eu coloquei essa criança, depois eu vou falar um pouquinho dela. Eu vou só contar um caso para vocês. Dezembro do ano passado, eu me encontrei com os colegas do Pitágoras, que eu não via desde 15 anos de idade. Nós só fizemos o primeiro grau juntos. Eu estou com 40, então tinha 25 anos que eu não via essas pessoas, praticamente. E aí um deles sentou do meu lado, botou a mão na minha perna e falou assim, e aí, como é que está a sua vida? Eu falei assim, então... Sabe tudo que eu pensei, que eu imaginei para mim dos meus 15 anos que ia acontecer na minha vida? Então, nada aconteceu. Nada aconteceu. Minha vida, hoje, eu não imaginaria fazer o que eu faço, viver o que eu vivo, quando eu tinha 15 anos de idade. Nada. Vou voltar nessa criança depois, tá, gente? Então, o que eu estou dizendo é o que eu tenho controle versus o que eu não tenho controle, né? Por que eu estou falando disso? Tem coisas que eu controlo. Né? A roupa que eu vou vestir hoje, eu que controlo, eu que escolho, né? Algumas coisas eu não controlo. E eu percebi que a maioria das coisas da minha vida é difícil você manter esse controle. Você projetar por muito tempo. Claro que você planeja, você não vai ficar
vivendo só aqui agora também, porque que é muito importante, mas também você tem que ter uma olhadinha para o futuro, né? O mínimo possível desse olhar. Então, esse aqui eu chamo de fluxo do estado de presença. Você tem uma linha temporal dinâmica aqui, que é a nossa linha do tempo. Qual que é a dificuldade da gente entender a questão da linha do tempo, né? A dificuldade é que o presente é dinâmico. Todo mundo tenta pensar no presente como algo estático. Vocês lembram, alguém que já jogou aquele joguinho de Atari, Pac-Man? Que era o que? Quem já jogou aqui? Só para eu ter uma ideia, quem sabe o que eu estou falando. Então, aquilo ali é o presente. Aquele Pac-Man é o presente. Ele é dinâmico, ele não para. Você não consegue parar um Pac-Man. Ele vai andar mais devagar e ele está sempre o quê? Ele está devorando o futuro e construindo o passado. Só que tem uma coisa, a ansiedade ela está ligada sempre ao futuro. Eu não sou ansioso com nada que já passou. Eu sou ansioso com o que está por vir, né? E a minha culpa, e o meu passado me liga a minha culpa. Só que olha, agora é o melhor de tudo. Tanto o passado quanto o presente, eles só existem, quanto o futuro, eles só existem no presente. Eu só consigo retornar ao passado no presente, eu só consigo ir para o futuro no presente. Ambos são o quê? Projeção. Um é lembrança e o outro é previsão. Então, se o meu futuro é uma previsão, qual a garantia, qual o controle que eu tenho sobre aquilo? Qual o controle eu terei sobre o meu futuro? Né? Nenhum. Até porque esse foi um dilema de Aristóteles. Naquela época, esse cara já pensava nisso. Né? Tinha mais o que fazer também. Né? A gente que é muito atarefado, mas ele tinha tempo para pensar. O ócio criativo. Né? Então, ele falava o seguinte. Imagina um barqueiro. O cara ele vai atravessar um rio. Ele tem que entregar uma mercadoria e vender essa mercadoria do outro lado do rio. No meio da travessia, acontece uma tempestade. E aí ele para e pensa, o que eu faço agora? E a pergunta do Aristóteles era, ele tem livre escolha? Ele é livre para escolher? Parcialmente, foi a resposta dele. Porque se ele fosse livre, ele escolheria que não tivesse tempestade. E a gente não escolhe se vai ter tempestade ou não. Mas o que eu vou fazer com o barco, sou eu que vou escolher. Se eu vou voltar, se eu vou jogar mercadoria fora, se eu vou botar a gente para pular, se eu vou pular do barco. Mas a tempestade a gente não escolhe. Então, quando o Lopes fala de crise, são coisas que nós não escolhemos. Né? É o mercado, é isso. Então, para isso a gente tem que voltar na essência. Na hora do desespero, do meio da crise, o barqueiro vai falar, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não tenho como ficar aqui rezando para a chuva passar, porque não vai passar por isso. Né? Então, aí remete a uma premissa existencial do Sartre, que é muito famosa, todo mundo conhece, né? Que o importante não é aquilo que nós fazemos de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. E por que eu estou falando disso, de controle? Porque quando se trata de pessoas, se eu já não tenho controle da minha vida, você imagina sobre a do outro. E aí eu quero ser gestor de uma equipe de 50 pessoas. Eu já não tenho controle da minha vida, ainda me coloco para ser gestor de 50. E eu quero controlar todo mundo. Ou então eu sou do RH. E eu quero ser responsável pela felicidade dessas pessoas. É muita prepotência. Então eu sou contratado, eu estou te contratando para você fazer todos os meus funcionários felizes. Você fala nem Papai Noel, né? Mas ok. E aí a gente chega num princípio existencial fortíssimo. Ninguém é responsável pela felicidade do outro. Aí o cara fala, então... Vou falar palavrão não, mas então... Né? Então dançou. Né? Então tá. O que eu faço então? Ninguém é responsável pela felicidade do outro. Sabe quando você encontra uma pessoa e fala assim... Uma amiga sua fala assim, estou muito feliz, encontrei um cara... Assim, mas como é que está o seu relacionamento? Está ótimo, ele me faz muito feliz. Coitado desse cara.
que tem a obrigação e o fardo de fazê-la feliz, né? Uma coisa é ela falar assim, não, eu me permito ser feliz com ele. É bem diferente. Né? Mas as pessoas falam, fulano eu quero uma pessoa que me faça muito feliz. Que não seja eu. Porque ninguém é responsável pela felicidade do outro. Não coloque esse fardo em ninguém. E não ache que você é responsável pela felicidade do seu colaborador, do seu funcionário, da sua equipe. Você não é. Porém, existe uma diferença grande entre... E aí eu quero chamar bastante atenção aqui para vocês. Proporcionar oportunidade não é a mesma coisa que ser responsável. Eu posso proporcionar uma oportunidade para que aquela pessoa alcance a felicidade dela. Vocês conseguem ver a diferença? Sim? Então, eu proporciono essa oportunidade. Então, muitas vezes as pessoas... Tem um vídeo famoso aí na internet que fala sobre oportunidade. Então, as pessoas falam, no Brasil não dá para ser feliz porque aqui é um país pobre com uma dificuldade muito grande das pessoas alcançarem uma educação positiva. Ok, nós temos que dar oportunidade, mas eu não consigo fazer a pessoa... Eu não tenho como empurrar todo mundo para estudar, para ir correr atrás, para fazer nada. A oportunidade ela tem que ser a mesma, sim. E é isso que os gestores devem fazer. Não se preocupe em querer ser o dono da felicidade do outro. Você não vai conseguir. Nem que você esforce assim, 100 anos, você não vai conseguir. Eu lembro uma vez que no meu consultório chegou uma cliente para mim e falou assim, tem 22 anos que eu estou tentando mudar o meu marido e eu vim aqui para isso. Falou para mim, eu vim aqui porque aqui eu quero... Falei, por que você está fazendo terapia? Não, porque aqui eu vou mudá-lo. Eu sei que eu vou. Falei, então deixa eu te contar uma coisa. Se eu te dar uma decepção aqui, se eu te frustrar um pouquinho, né? E eu também não sou responsável pela frustração do outro também. Aí você vai e faz um projeto todo bacana e vira seu chefe e fala assim, faz de novo. Aí você fala, esse cara acabou com a minha vida. Não, você que permitiu que ele acabasse com a sua vida, né? Ele não tem esse poder todo também, não. A não ser que você dê para ele esse poder. Aí ele vai ter. Então, eu estou preparado para trabalhar com pessoas? Quem aqui se considera preparado para trabalhar com pessoas? Só dá um sinalzinho para mim. Eu vou embora. Acho que eu deixei todo mundo meio sem graça, né? Bem, eu acho que todo mundo tem esse potencial. Agora a gente tem que gostar muito disso, né? A última empresa que eu trabalhei, eu fui consultor interno do Minas Tênis por 5 anos. De RH, fui business partner lá do Minas por 5 anos. Vou falar com vocês, foi a experiência mais gratificante da minha vida em termos de pessoas. Né, Lê? A Lê trabalhou comigo lá. Foi a experiência mais gratificante. Até o momento em que eu não tinha mais a autonomia que eu queria ter. Aí eu não posso mais ficar culpando a empresa, não posso mais ficar ali sentado me lamentando. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida, eu preciso mudar, eu preciso mudar tudo. Porque eu sou o responsável pela minha felicidade. Não dá para colocar no outro. Então, quando eu trabalho com pessoas, eu tenho que entender bastante disso. Eu trouxe um exemplo aqui. Hoje está na moda a culinária gourmet, né? Você só põe o gourmet do lado, a coisa fica chique, né? Torrada gourmet. A pessoa bota uma mussarela ali, joga um orégano e fala que é gourmet. Mas tem o gourmet mesmo, né? Então, vamos supor... Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que eu quero montar um food truck de pipoca gourmet. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que entender? Do quê? Do que as pessoas querem comer, o que mais? Se eu gosto de mexer, se eu tenho prazer de mexer, o que mais? Mas do que eu tenho que entender muito? Pipoca. Se eu não entender de pipoca, gente, por que eu vou abrir um carrinho de pipoca? Eu não sei nada de pipoca. Eu posso ser um investidor,
Mas é um negócio não é meu, eu sou um investidor. Então eu quero trabalhar com pessoas, eu tenho que entender de pipoca. Não. De pessoas. Se eu não entender de pessoas, o que eu estou fazendo trabalhando com pessoas? Aí eu pergunto assim, mas eu não sou do RH, eu não preciso trabalhar com pessoas, eu sou gerente só. Você fala, ui. Ó, eu já vi um tanto de cabecinha assim, ó. Eu trabalho com pessoas, eu convivo com pessoas. Eu escuto muito processo seletivo, quando você vai fazer um processo para atendimento, fala assim, por que você escolheu trabalhar com atendimento? Porque eu gosto de trabalhar com público. Público é muito grande, né? Assim, parece que está falando de um político, alguma coisa assim, né? Agora, eu gosto de pessoas, né? Então, se eu preciso entender disso. Gente, vamos dizer assim, gente é o ativo mais importante nas organizações. E aí, como o Lopes falou, eu retomo aqui a essência para inovar. Inovar é retomar a essência. Quem já praticou esporte, que já foi atleta, alguma coisa assim, ou pratica arte marcial, alguma coisa assim? Quem já fez, já participou, sabe o seguinte, que existe... Você pode aprender muita coisa, conhecer muito daquilo, mas existe uma essência ali. Existe aqueles 20% que são usados 80% das vezes. Aquilo que funciona. Tem muita coisa que você vai inovando, vai colocando, mas tem aquela essência que funciona. Se você não souber de pessoas, se você não entender de gente, não estudar as pessoas, não adianta. Eu não vou conseguir trabalhar com o maior ativo, o propulsor que move a organização e da vida. Eu posso entender da internet o que for, mas eu preciso de alguém ali na internet, eu preciso de alguém ali atrás. E qual que é a dificuldade de trabalhar com pessoas? Pode falar, gente. Eu não vou ficar. Qual que é a maior dificuldade de você trabalhar com as pessoas? Vou dar uma dica, então, para a gente conversar. Isso. O seu cachorro não tem expectativa de nada, a não ser da comida que você vai dar para ele. Ele vive por instinto. A tartaruga ela não nasce e fala assim, olha, eu não vou para o mar. Vou tomar um coco ali. Ela vai para a água, se ela querendo ou não. Você nunca vai ver um cachorro bilíngue que vai começar a miar, porque ele está afim. Gostei do miado. Acho que não vou nem... Você não vai ver isso. O cachorro vai latir. A abelha vai fazer mel. E vai ser assim. Nós não somos assim. Nós nos diferenciamos disso aí. Né? Então, já adianto uma coisa para você. Ser psicólogo é diferente de estudar psicologia. Quantos psicólogos tem aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Eu achei que ia ter mais. Graças a Deus. Quem aqui já estudou psicologia de alguma forma? Leu algum livro relacionado à psicologia, desenvolvimento humano, qualquer coisa assim? Vamos levantar a mão, gente, por favor. Mesmo que seja mentira, estou brincando. Estudar psicologia, tem gente que fala assim, para que eu vou estudar psicologia? Por que eu vou estudar psicologia? Eu não preciso ser psicólogo, não estou pedindo para você ser clínico ou atuar, mas como é que você vai conhecer da condição humana sem estudar psicologia? Daniel é psicólogo também, né, Daniel? Como é que você estuda a condição humana sem nem ter ideia da psicologia? Não é? É ciência, tá? Não é um conjunto de técnicas. Psicologia é uma ciência. Isso. É uma ciência. E aí as pessoas falam, não quero não, prefiro jogar no Google e ver lá os 10 mais do não sei o quê. Não, isso você não está estudando, né? Os líderes, então, gente, vocês concordam que eles têm que dominar o conhecimento sobre atitudes, sobre a estrutura? Como é que um líder, né, vai ser responsável, vou botar entre aspas, né, pelas oportunidades da sua equipe? Como é que ele vai ser responsável se ele não sabe do que ele está falando? Se ele não sabe nem o mínimo, assim, escolha uma abordagem,
que você queira estudar, e vai fundo. Não tem o certo ou errado. Menos psicanálise, estou brincando. Aí, vocês escolham todas... Eu tinha um professor que falava assim, para quem só tem um martelo, todo problema é prego. Escolha a sua e vai diversificando, vai acrescentando. Pega da neurociência um pouquinho, pega da Gestalt também, pega, principalmente da Gestalt. Pega da fenomenologia, do existencialismo, da psicanálise. Junte e estude as pessoas, veja o que as pessoas têm a dizer sobre as pessoas. O que as pessoas disseram sobre as pessoas, né? Seja um coach de verdade, tá? Estude o processo do coach. Procure saber. Não estou pedindo para você fazer um curso de formação, não, mas entenda um pouco. Até mesmo para você, quando você for contratar um coach para trabalhar para você, você tem que saber do que você está falando, né? A neuropsicologia. Eu vou trabalhar com pessoas e eu não entendo o mínimo do comportamento humano ali, do funcionamento do cérebro. Faça um exercício um dia. Eu não vou pedir para fazer agora, porque tenta escrever seu nome com a mão trocada. Tenta fazer isso agora. 5 minutos. Quem tiver um papel, um cara, vocês já receberam. Eu queria que você escrevesse seu nome com a mão trocada. Mas assim, prestando atenção no que você está sentindo quando você escreve seu nome com a mão trocada. Eu aproveito para beber uma água. Qual a sensação? Escreveram? Deixa eu ver um aí, mostra para mim. Parece que você está na 4ª série, né? Qual que é a dificuldade de escrever? Alguém quer falar o que sentiu aí? Por que é tão difícil? Eu vou falar por que é tão difícil. Porque as pessoas, às vezes, elas acham que elas estão simplesmente trocando a mão que escreve. Você não troca só a mão, né? Você troca o lado do cérebro que você utiliza. Porque nossa conexão, ela faz um X, né? Neural. Tô certo, né? Então ela faz um X. Aqui é o nosso neurocórtex aqui. Então o nosso lado esquerdo ele tem a ver com o lado direito do cérebro. Então quando você troca a mão, você está utilizando o outro lado também, que você não treinou. Criança treina muito isso, por isso que eles falam que a criança é muito criativa, porque ele treina muito isso. Eu fazia muito isso, eu saía andando de olho fechado na casa. Não me faça achar que eu era esquisito, não, gente. Vocês também faziam, né? Escovava o dente com a mão trocada, alguma coisa, né? Essas coisas a gente fazia porque a gente tende a desafiar nós mesmos. Fazer esse tipo de desafio. Então, estudar neuropsicologia também é importante. E aí eu tenho uma notícia meio desagradável para dar para todos vocês aqui. Então, gestão de pessoas não é com RH. Todo mundo sabe disso já, né? RH não faz gestão de pessoas, não é? Quem faz gestão de pessoas? Gestor. Ele é o gestor. Nós somos o quê? Nós somos o suporte, somos o consultor, somos o coach dele, somos o treinador, somos a mão ali que vai botar a mão na massa. Mas a gestão não é nossa. Então, nós temos que chamar o líder, chamar o gestor para essa responsabilidade. É função dele, e aí vocês vão achar estranho, porque é função do líder resolver conflitos. Temos um especialista em mediação de conflitos aqui, que é o Guilherme. O líder é que vai resolver o conflito, né, Guilherme? É ele que vai... Não, RH, isso acontece direto. Você fala assim, estou com uma pessoa aqui que eu não consigo conversar com ela. Vou mandar ela para o RH. Olha a frase lá em cima. Quem já... Dá um passadinho lá no RH, por favor. Lá é o campo, lá é um mundo mágico que resolve todos os seus problemas. Não, não é.
Comunicar a demissão. Olha, eu estou querendo mandar um funcionário há 20 anos meu embora, mas eu quero que você faça isso para mim. Tá bom, né? Selecionar pessoas. Ah, não, isso aí é o RH. Aí para depois ele jogar na sua cara do RH que você selecionou mal, né? Aquela pessoa que deu problema. Identificar a necessidade de treinamento. Se você não tiver essa bola com o gestor, você não vai identificar a real necessidade dele de treinamento. Eu acho que é para cá. Então, o RH Futebol Clube aí, ó. Essa é a nossa função. É mostrar a estratégia, ajudar, auxiliar, mas o líder tem que tomar suas decisões. Infelizmente, a liderança é solitária. Aquela decisão, ele pode ser o líder mais democrático que for. Mas na hora de decidir mesmo, botar a cabeça no travesseiro e falar, amanhã eu tenho que chegar lá com um negócio, é só ele. É só ele. A gente está aqui para ajudar na estratégia, na tática. Né? O conceito de business partner, de consultor interno, ajuda muito nisso também. Então, vamos falar do... Eu falei isso tudo aqui para a gente falar da singularidade, que é a proposta, né? Eu nem sei como é que está o tempo aí, você sabe? Tá. Então, eu vou falar sobre... A gente vai falar sobre essa questão. E para isso eu trouxe um conceito, então, da Gestalt terapia, só para vocês entenderem o que é estudar psicologia. Eu vou estudar um conceito que chama totalidade. O todo é diferente da soma das partes. Para eu entender o que é totalidade, é só eu pensar no seguinte. Quantas vezes você conheceu uma pessoa que você se tornou amiga e depois falou assim, cara, na hora que eu te vi, eu te odiei. Ou então fala assim, eu te odiei que você é a cara do meu ex-namorado. Porque é a única referência que você tem. Você está longe de conhecer o todo daquela pessoa. Ou de uma situação. E aí eu vou tomar uma... Quando eu tomo uma decisão, ou tenho um pensamento a respeito de algo que eu não conheço todo, eu estou fazendo o quê? Estou julgando. Baseado naquilo que eu conheço. E não é culpa nossa não, tá? Porque a nossa percepção ela é inata. Você percebe sem você querer. Então você bate o olho e na hora você já fala assim, nossa, que cara de antipática daquela pessoa, porque te remeteu a outra pessoa antipática que você conheceu, provavelmente. Ou te remeteu a você mesmo. Mas isso eu não vou entrar nesse detalhe, não. Porque são as referências que a gente tem. Se eu sei que o todo, então, é diferente das partes. Imagina o seguinte, você está andando na rua, você e mais um amigo seu, e passa uma pessoa correndo pelada. Aí se o cara está do seu lado e fala assim, que pervertido. Você fala, deve ser doido. Aí quando você foi ver a pessoa, na verdade, ela foi assaltada e está indo para casa desesperada. Ninguém acertou, porque ninguém quis conhecer o todo. Todo mundo ficou ali de longe só falando o que era. Então, como é que eu vou trabalhar com uma pessoa se eu não conheço o todo dela? Tá, mas eu estou falando de todo ou de singularidade? Singular é algo singular e o todo... Então, olha só, eu trouxe aqui... Peguei o meu mini currículo que o Lopes leu e coloquei. Então, até agora, eu destaquei um pouquinho de uma simples foto, né? Meu todo está aumentando. Então, bacharel em comunicação, psicologia, e vai. Aí, ok, isso aí todo mundo teve acesso. Mas aí eu começo a falar um pouquinho para vocês de mim. Aí eu falo, eu tenho 39 anos, eu sou divorciado, eu tenho uma filha de 17 anos que chama Isabela. Aí já começa, é um cara de... né? Eu tenho um sonho em concluir meu mestrado. Gosto de autonomia no trabalho. Acredito na humanização das relações como se fosse a maior verdade do mundo. Sou apaixonado com música, é a minha maior arte. Nunca fui à Disney. E, vocês lembram da criança que eu coloquei ali? Então, eu sou avô. Esse é meu neto. Olha para minha cara, gente. Olha para mim. Gente, eu sou avô, cara.
As pessoas falam assim, você não tem cara nem de pai. Isso me diferencia. Conhecer, então, conhecer o meu todo, e aí parece comigo ainda, conhecer o meu todo, começa a me diferenciar. Então, e aí na diferenciação eu começo a entender quais são os valores dessa pessoa, né? Eu comecei a falar um pouco de mim, já deu para entender um pouco dos meus valores ali. Quando eu falo de autonomia, quando eu falo de humanização das relações. Então, quando eu falo assim, eu quero valorizar o meu funcionário, eu não falo de dar prêmio. Eu tenho que conhecer os valores, valorizar. O que são os valores? É um sistema de crença, é o que é mais importante para a pessoa. Geralmente ali ela coloca o que ela acha que é certo ou errado, o bom ou mal. O valor tem um poder emocional enorme. Na psicologia a gente fala isso. Não queira atender uma pessoa que vai contra os seus valores. É a pior coisa que tem. Você está no seu consultório, a pessoa virar para você e falar assim, olha, eu estou aqui, igual já aconteceu comigo, um senhor, fala assim, eu estou aqui porque eu tenho atração sexual pelo meu sobrinho de 6 anos de idade. E aí você tem que olhar e falar assim, seja bem-vindo. Tem nada pior, tem um poder emocional muito grande. A motivação ela está muito ligada aos valores. A totalidade. Quando você conhece os valores da pessoa, você começa a conhecer a totalidade dela e a congruência dela. Coloque ela para trabalhar num lugar em que os valores delas vão ser ressaltados. Ela vai ser muito congruente com a verdade dela o tempo inteiro. E aí a gente começa a falar um pouquinho do que o Daniel vai falar, que é de alto desempenho. Então, tenho dificuldade com esse negocinho aqui, eu acho. Será que é? Aí foi, né? Acho que eu passei. Então, quais os valores supremos da equipe? Não dá para eu pegar todos os valores de uma pessoa, mas é bom que eu saiba pelo menos os valores supremos da sua equipe. Como que eu vou conhecer os valores da minha equipe? Então, primeira coisa, autoconhecimento. Antes de você conhecer os valores, sabe quais são os seus valores. O que te move? Né? Porque se eu souber o que me move, eu sei o que eu quero na minha equipe. Se eu souber, porque existe uma área no cérebro, na área central do cérebro, que a gente tem existe a mudança do comportamento, ela é uma área não verbal. Sabe aquela pessoa que você fala, já falei 1000 vezes e a pessoa não muda? Você vai falar 2000, ela não vai mudar. Mas deixa ela identificar o valor dela com o seu. Gandhi, Mandela, todos esses líderes, Martin Luther King, eram seguidos porque eles tinham os mesmos valores. O problema é de quem não tivesse o mesmo valor. Aí não dá para querer todo mundo também. O gestor vai ter que ter mais tempo e mais sensibilidade para se dedicar. Não adianta, não é mágica. Ele tem que se dedicar. E alinhar os valores. Então na minha equipe só vou ter pessoas que trabalham com meus valores, com os mesmos que o meu. Seria ideal. Por isso que é importante você, gestor, participar do processo seletivo. Por isso é muito importante, desde o começo, o gestor participar. Para alinhar os valores. Mas ok, você já chegou ali, já tem. Então eu preciso alinhar com essa pessoa, entender quais são os valores dela. Para que eu possa chegar no alto desempenho. Como é que eu vou querer que a pessoa dê o melhor dela se os valores dela não são ouvidos ali? Ou não são respeitados? Aí vamos fazer um processo de valorização. Contratar o pessoal do RH, quero todo mundo super motivado aqui. Quero que eles se sintam valorizados. Aí a pessoa fala assim, do que o senhor gosta? Para o gerente, né? Fala, eu acho que seria legal isso. E aí vai pelo que o gerente acha que é bom, o que ele vê de valor. E a equipe está assim, que legal, muito bom. Não tem nada a ver com ninguém da equipe. Ele não parou para ouvir ninguém ali. Então, primeira coisa, eu não vou falar de feedback, todo mundo conhece muito feedback, só vou dar uma dica. Aceite ser avaliado. No momento do feedback. Abra esse espaço, tá? O feedback está diretamente relacionado à capacidade de ouvir. Pedro Cardoso, o ator, falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, esse ano eu quero votar em quem sabe ouvir, porque falar, tem gente demais falando. Eu quero um candidato que saiba ouvir. Todo mundo quer um gestor que saiba ouvir. Tem nada pior que você chegar para o gestor para falar com ele,
e ele está do lado batendo o dedão no e-mail lá. E você fala, ele, aham. Uhum. Saiba que o funcionário vai sentir que ele não está sendo ouvido. As pessoas, elas querem ter a oportunidade de ser ouvidas, mas serem ouvidas com respeito, gente. E valorizado como ser humano. Uma das necessidades emocionais, segundo até a PNL coloca uma das necessidades emocionais, a necessidade de se sentir importante. Todo mundo quer se sentir importante. Para ouvir, eu não vou parar nem para ouvir. Como é que eu vou conhecer de pessoas daquela pessoa? Como é que eu vou motivar se eu não ouço aquela pessoa? Então, aí é que está. É a totalidade do indivíduo que o torna singular. Quanto mais eu conheço o todo, mais singular ele se torna. Agora vocês já vão olhar para mim e fazer igual o Guilherme fazia. Fazer, ô vovô. Já me tornei singular. Mais ainda. E cada vez que você conhecer mais as pessoas, mais singular elas vão se tornar. E por que, então, eu vou trabalhar essa gestão da singularidade? Então, primeiro, os talentos eles têm que conhecer, né, quais são os objetivos, os princípios e as regras da empresa. Então, informação, eu tenho que informá-los. É importante, na singularidade, cada informação é dada de forma personalizada. Né? Tem o employer branding. Eu não gosto muito de usar esses termos em inglês também, mas vocês sabem o que é employer branding? É quando vende a marca para o próprio colaborador. Você vende a marca, é aquela que ele ama falar que trabalha na empresa. Tem orgulho de falar que trabalha ali. A Google faz muito isso, né? Vende a marca dela para os próprios funcionários. Então o talento se sente tão seguro e confiante que ele vira o guardião e embaixador da imagem da empresa. Fora da empresa é ele que ele está com o escudão ali da empresa e ele leva aquilo ali. Né? Além disso também, as regras, né? Os critérios, as informações, elas tem que dar poder e autonomia também. Não adianta você querer que a pessoa produza se ela não tiver um mínimo de autonomia. E o mínimo de se sentir com algum poder de mudança ali também. E por último, o engajamento. A singularidade propõe um engajamento maior dos funcionários. E aí eu falo de valorização. Sobre valores. Eu não vou colocar um projeto que eu acho legal porque veio da minha cabeça sem ouvir meus funcionários. Senão eles vão estar fingindo para você que gostaram. Você vai estar mascarando a motivação deles. Então esses são os 3 elementos principais. Orientar, engajar e capacitar. No momento em que eu oriento, eu estou utilizando informação. No momento em que eu engajo as pessoas, eu estou trabalhando a motivação. E no momento em que eu capacito, eu estou trabalhando a habilidade das pessoas. Só que aí você pergunta assim, Paulo, como é que eu vou fazer isso? A minha equipe tem 150 pessoas. Como é que eu vou ser singular ali, né? Como é que eu vou conhecer essas pessoas um por um? Tá, então primeiro, o gestor tradicional é aquele que joga dama. E o gestor da singularidade ele joga xadrez. Qual que é a diferença da dama para o xadrez? Qual? Na dama, todas as peças têm a mesma função. Todas as peças são iguais. Tira na dama, né? Só quando você forma a dama, mas aí é quando a pessoa é promovida e ela não quer mais conversar com os outros peões. Então, mas o xadrez, não, cada um tem uma função específica ali. Você não vai andar em L com o bispo. Você vai ter que aprender ali. E aí, você entende... Eu voltei aqui sem querer. E aí você entende que cada um tem sua função ali. E como dizia o Einstein, você vai passar a vida inteira tentando fazer o peixe subir na árvore. Se você não entender que o peixe tem que nadar. Você conhece o peixe, eu vou botar ele para nadar, ele vai nadar como nenhum outro bicho. Aí você fala assim, mas eu preciso que você suba na árvore para mim. Não consigo. Eu falei assim, não, mas vamos contratar uma empresa para te treinar. Você precisa subir na árvore.
Aqui nessa empresa todo mundo sobe na árvore, não importa a sua natureza. Aí não consegue, fala assim, olha, vamos fazer então um feedback com ele aqui, arrebenta o cara. Você não conseguiu subir na árvore, que coisa. Falou, mas eu sei nadar, não interessa, eu quero que você suba na árvore. Vai passar o resto da vida frustrado, desmotivado, até que ele encontra um gestor que fala assim, vamos fazer o seguinte, nada aí para eu ver. Vamos botar ele para nadar então, você só vai nadar, você vai fazer o seu melhor. Aí ele motiva mesmo. Então eu tenho que entender como que funciona cada peça e jogar esse xadrez ali. Não vou ter peças iguais, porque nós somos pessoas, lembra? A gente está falando da essência. Eu não tenho as mesmas peças. Então, não dá para tratar mais todos da mesma maneira. Não dá, né? Cada pessoa tem seu talento, sua vontade, objetivo. Isso é o que faz nós, seres humanos, sermos diferentes dos animais. É isso que nos dá a liberdade de escolha. E liberdade que nós negamos muitas vezes, né? Porque a coisa que o ser humano mais nega na vida é que ele é livre. Você pega um menino de 6 anos de idade, ele esbarra numa xícara e quebra, ele já grita, não fui eu. Agora, quando ele faz um desenho bonito, ele fala, eu fiz sozinho. Ou seja, eu sou livre só quando eu acerto, né? Ali fui eu que fiz. Quando eu erro, eu não sou livre? Sou sim. Só que eu aceitar minha liberdade, eu aceitar minhas escolhas, eu aceitar meus erros. E muitas vezes eu não quero aceitar que eu sou livre. Eu quero aceitar que eu sou vítima, que eu sou... Mas só que tem uma coisa, até para negar a liberdade você é livre. Até para isso. Então não tem jeito de fugir, né? Então, todos nós possuímos essas forças impulsionadoras. O gestor da singularidade, ele trabalha mais nisso. Ele pega o peixe e fala assim, vamos nadar, eu vi que você nada bem, mas vamos nadar mais rápido agora então? Vamos nadar melhor? Aí o peixe vai. Ele vai potencializar a força dele ali, né? Ele não vai ficar o resto da vida pedindo para ele subir na árvore, triste. O meu gap, segundo especialistas gestores que eu tive, são planilhas e organização. Dizem que eu sou muito impulsivo, intuitivo, assim, que eu gosto de fazer. Verdade, né? Mas eu não podia ficar pensando na planilha. Aí o que eu fiz? Contratei a Alessandra. Trabalhava comigo e sabe, tem pessoa super organizada. E aí eu pude fazer o que eu tinha que fazer. Ué. Senão eu ia ficar... Eu tinha que ter um ajustamento criativo ali da vida. Eu entendi meu gap, sabe? Não precisa de ficar me lembrando disso todo dia que eu vou fazer um feedback. Eu quero ouvir o que eu sou bom também. Então eu precisava muito, muito mesmo, de entender o tanto que eu era bom naquilo que eu fazia. E às vezes a gente duvida do que a gente é bom, porque as pessoas falam tanto do que a gente não é bom, né? Que a gente acaba duvidando do que a gente é bom realmente. E esquecendo no que a gente é bom ali. Então, quando eu falo, eu tenho 150 pessoas na minha equipe, eu preciso então segmentar esses talentos. Não dá para eu pegar um por um. Então, eu posso segmentar em 3 indicadores. Primeiro, a entrega do resultado, o nível de engajamento, que é a motivação, e o conhecimento relevante. Você lembra daqueles 3? Informar, motivar, né? e trabalhar a habilidade. Eu tenho 3 níveis aqui que eu posso colocar. Eu vou falar bem sucinto disso aqui e bem rápido, porque o Daniel acho que ele vai entrar bem nesse assunto aqui. Mas quando você divide nesses 3, você começa a segmentar em talentos, né? Então, só dando uma especificação bem por alto aqui, grupo A, por exemplo, de alta performance, né? Que são chamados de resilientes, proativos, engajados. Eles estão ali no... São aqueles que são os talentos que se destacam mesmo, né? No grupo B, média performance, são necessários também, são os mantenedores do negócio, né? São aquelas pessoas que fazem o tal do arroz com feijão, fazem então ali fazendo. E tem o grupo C também, já foi 2. O grupo C, que é
baixa performance. São chamados também dos inativos, reativos, desengajados, não menos importantes, tá? Esses não é assim algo que eu vou deixar de lado, não. Geralmente é o contrário. Mas você não pode esquecer de nenhum, sabe por quê? Aí você chama todo mundo na sala, 30 pessoas do grupo C, 40 do grupo B e 20 do grupo A. A maioria ali, aí você vai dar torre em todo mundo. O do grupo A e do grupo B vai levar junto sem precisar. Não, errado. Eu tenho que entender as necessidades de cada grupo segmentado ali. Eu vou chamar aquele grupo e falar assim, olha, preciso conversar com vocês aqui. E aí, voltar na singularidade para entender quais são os seus valores. Será que algum gestor aqui, ou algum profissional, consultor do RH, que tenha contato direto, já chegou para as pessoas e falou assim, deixa eu te contar quais são os meus valores. Deixa eu te contar por que eu acordo todo dia de manhã e venho para cá. Se você descobrir que você faz isso simplesmente por causa do dinheiro, você vai ter um sério problema. Porque são essas pessoas que vão se identificar com você. E nós estamos falando de trabalhar com pessoas, né? Eu lembro uma pesquisa que foi feita na Exame que colocou lá os 10 principais motivos em que a pessoa se mantém num emprego. O 10º lugar era o salário. O primeiro é confiança. Se eu confio na empresa em que eu trabalho, eu não saio. Eu sei que ali eu vou acordar no outro dia. Não vão chegar e falar assim, ó, tá aqui, você vai mandado embora, tchau. Não vai acontecer dessa forma. Então, e quando eu falo desses 3 grupos, gente, eu estou falando do grupo A, que tem um índice de desempenho altíssimo, entre 85% a 120%. Os mantenedores, geralmente, entre 60% e 84%. E o grupo C é aquele grupo do abaixo de 60%. Aí você já preocupa, né? O cara sai de casa para produzir menos de 60% do potencial dele. Você fala, alguma coisa está acontecendo. Mas eu não sou responsável pela felicidade dele, lembra, né? Eu tenho que entender e dar oportunidade. Aí eu trouxe aqui alguns relatos. Talvez vocês se identifiquem com essas reclamações de alguns talentos de empresas. Olha o primeiro. As estratégias da empresa são excelentes, viu? Mas os responsáveis pela execução não parecem possuir o perfil para tal. Outro tipo de reclamação é: sinto-me mal aproveitado nesse projeto. Eu sei que eu poderia estar fazendo mais e melhor. Parte dos meus companheiros se procuram mais com a perda do status quo do que com os procedimentos para implementar a mudança. E olha esse último aqui. A falta de justiça e meritocracia tem acabado com a minha motivação. O que é essa falta de justiça que a pessoa sente, né? De que alguns estão sendo privilegiados mais que os outros. Assim. Todo dia eu ouço que tenho que pensar fora da caixa. Ter mente de dono da empresa, mas na prática do dia a dia eu tenho que acatar decisões medíocres. E não posso fazer uma melhoria no processo, pois não tenho verdadeira autoridade para tal. Isso são relatos de pessoas, de talentos mesmo, de grandes empresas, tá? Então o que a pessoa está falando aqui? E isso é verdade, né? A gente fala assim, vou colocar meu filho para fazer Enem, vai estudar igual um doido, vai estudar todas as matérias, química, matemática, né? Vai chegar na faculdade, fazer tudo. E aí ele vai entrar na empresa e fala assim, agora pensa fora da caixa. Eu falo, mas eu penso que caixa, tem caixa aqui? Eu só conheço essa verdade aqui, né? Eu pensei dentro da caixa a minha vida inteira, e aí você chega na empresa e fala, agora pensa fora. Eu falo, oi? Estou dentro da caixa tem 25 anos, sei lá, o cara acabou de entrar, né? Formou. Quer que eu pense fora da caixa agora? Assim? Então, tem que entender a realidade das pessoas que estão entrando ali. E para isso você tem que conhecer a totalidade delas e a singularidade delas. Transcender o corporativo, gente, é preocupar com o ser humano. Eu não falo transgredir o corporativo. Preste atenção na diferença. Transcender o corporativo é ser maior do que o corporativo, é prestar atenção nas pessoas. Você não está sendo uma pessoa boazinha porque você está prestando atenção nas pessoas.
vozinha no sentido pejorativo, né? Eu tenho que prestar atenção na vida por completo, na totalidade, né? E isso aí faz com que eu humanize as relações. Faz com que as pessoas se sintam importantes. Nós temos uma outra necessidade emocional que é nos conectar. Quem aqui já foi ajudado por uma pessoa que nunca viu na vida? Necessidade de nos conectar. Então, temos que respeitar essas necessidades nossas. Isso não isenta aqui, ó, a cobrança e a busca pela superação. Não isenta que você cobre resultados, não isenta que você exija regras, mas tem que deixar claro ó, quais são as regras. E entender quais são os valores daquela pessoa. Não tem nada demais você chegar um dia e falar assim, você sabe que o sonho, que o que motiva aquele funcionário seu é que ele quer levar a família dele para a Disney. Não tem nenhum problema você chegar para ele e falar assim, olha aqui, ó, encontrei essa promoção da Disney aqui, ó. Quem sabe não é agora. A gente bate essa meta aqui e você não consegue. Olha aqui, você pode dividir tantas vezes, quem sabe você não consegue levar a sua família. Você não precisa de pagar a viagem para ele, não. Não precisa fazer igual o Fantástico, não. O cara nunca viu a pessoa na vida, vou te dar uma viagem para a Disney. É preferível você estar ali acompanhando o sonho dele. Isso motiva, isso faz a pessoa se sentir importante. Então, gente, eu queria deixar só o meu recado sobre isso aqui, porque eu tenho uma dificuldade. Tem um amigo meu que é músico, e ele me ensinou uma coisa, ele é professor de plataforma EAD de música. Você imagina a dificuldade que é isso, né? E ele fechou um contrato agora gigantesco com essa proposta dele. Ele fala para mim o seguinte, aprenda a blindar seu coração. Aprenda a blindar a sua emoção. Blinde sua emoção para o mercado. Porque quando eu comecei com isso aqui, eu vou louco, desenfreado, falar do que eu amo, do que eu gosto, e as pessoas vão me ouvir. Não, não é assim. Se prepare, blinde seu coração, deixe ele preparado para você fazer o que você ama e ao mesmo tempo atingir as pessoas. Lembre-se que isso é uma escolha sua. Tá? E você não precisa de preocupar. Eu não estou preocupado aqui de quem gostou ou não gostou, porque eu não sou responsável pela felicidade de vocês. Mas só de vocês terem me ouvido aqui, eu já agradeço muito mesmo. Obrigado, viu, gente?